Olá, gente! Tudo bom? Como vocês estão? Boa noite! Gente, seguinte, para quem é novo aqui, meu nome é Fernanda Pimentel e eu durante muito tempo eu vivi num trabalho onde eu não era nem um pouco feliz, eu era super infeliz. E depois de eu ter me encontrado, depois de um processo bem longo, assim, de uns 5 anos de autoconhecimento e tudo mais, eu decidi ter esse canal, né, ter esse trabalho para também ajudar as pessoas para que elas conseguissem se encontrar profissionalmente, para que elas conseguissem terem assim uma realização profissional, né? Eu acho que ninguém merece aí ver o trabalho como um fardo, ninguém merece, né, estar infeliz, trabalhar com uma coisa que não gosta e tal. Então, esse canal, ele é muito para isso, né? Para ajudar as pessoas a também se encontrarem e assim que a pessoa consegue saber o que ela gosta exatamente, no que ela é boa, quais são os talentos dela, para ela conseguir colocar aquilo em prática, né? Ter um planejamento, uma estratégia para de fato conseguir colocar o que ela espera, o que ela busca em prática, né? Também não adianta só a gente saber o que a gente quer e não conseguir colocar aquilo, né, no mundo. Bom, então, hoje o tema aqui tem a ver com autossabotagem, que é uma coisa que eu vejo muito acontecer, aconteceu muito na minha vida, então, e existem vários sinais que vão aparecendo assim pra gente quando a gente já conhece eles, né, que é o meu caso. Então, existem várias coisas que vão acontecendo na nossa vida que vão fazendo com que a gente se sabote, né? A gente vai se sabotando mesmo, sabotando os nossos sonhos, né, profissionais, no caso. Então, aqui eu quero trazer para vocês, até coloquei aqui um roteirinho para seguir aqui, porque eu falo mais que a boca, senão daqui a pouco eu tô falando de tudo aqui, né? Então, bom, a primeira coisa, o primeiro sinal que é muito claro que a gente pode perceber que acontece são aquelas vozes, sabe? Umas vozes que não tem nada de bom falando sobre a gente, que são as vozes de autodepreciação. O que é isso? Bom, de repente você quer trabalhar em alguma coisa que você gosta muito, e daí você percebe que começa a vir alguns pensamentos que não te levam para frente, de jeito algum, né? Começa a vir algumas coisas do tipo: nossa, mas você acha que você se daria bem trabalhando com isso? Você acha que você é realmente bom nisso? Você nem tem conhecimento sobre isso, ou de repente alguma coisa do tipo: nossa, mas já tem tanta gente que trabalha com isso e você vai realmente querer... Você acha que você vai ter sucesso trabalhando com isso? Você realmente quer isso? Então, começam a vir várias vozes ali que estão querendo minar a sua... Estão querendo não, que acabam minando mesmo a sua energia de realização. É bastante importante a gente ir observando isso, né? Aqui o intuito é eu passar para vocês, então, quais são esses sinais que vocês podem depois perceber que eles estão acontecendo e como vocês fazem para sanar isso, né? Para cortar, para interromper esse processo de autossabotagem, assim que vocês percebem esses sinais, né? Então, por exemplo, com relação a esses pensamentos de autodepreciação, né? Quando começa a vir tudo isso, então tudo que tem a ver com te colocar para baixo, aquela voz que te coloca muita dúvida, sabe? Sobre quem você é, sobre as suas capacidades, né? Tudo isso, o que é importante fazer? Você tem que realmente perceber que isso está acontecendo e alterar, né? Então, assim, a partir do momento que vem aquela voz, vem uma voz assim: olha, será que você é capaz mesmo de fazer isso? Você nem estudou o suficiente, tem um monte de gente que já faz isso. Essa carreira é algo que é muito difícil de entrar. Quem é você para começar a trabalhar com isso, sabe? Enfim, tudo que tem a ver com impeditivo,
O que você tem que fazer? Você tem que olhar para si, você tem que perceber isso e simplesmente falar: chega, eu não vou ouvir essa voz. Essa voz não sou eu. E por que a gente tem que fazer isso? Porque de verdade, gente, nós somos seres divinos, seres perfeitos, mesmo com nossas imperfeições, sabe? Então, a gente não pode ouvir esse tipo de coisa. É porque essas vozes, elas não são da nossa alma, elas não são do nosso eu verdadeiro, sabe? Elas são do nosso ego. O nosso ego que é controlador, que é medroso, que quer saber tudo o que vai acontecer, que no fundo tá querendo ali proteger a gente, mas não quer que a gente corra riscos. E vem essa autodepreciação, né? Então a gente tem que parar e falar assim: chega, essa voz não me pertence, já colocar um pensamento ao contrário disso, né? Então assim, se vier, por exemplo, algo do tipo: você não é capaz, você não pode fazer isso, você não tem um conhecimento suficiente, já pensa assim: calma, isso não sou eu, não tem nada a ver comigo, né? E daí você já muda esse pensamento e fala assim: eu sou capaz sim, eu vou fazer sim, se por um acaso eu errar, não tem problema, eu vou cair, eu vou levantar, mas eu vou fazer, eu vou em frente. É ter um controle dos nossos pensamentos para que eles não nos controlem, né? A gente tem que controlar o pensamento, não o contrário, tá bom? Então, esse é o primeiro sinal de autossabotagem, né? De sabotagem dos nossos sonhos, tá? E daí, já passando para um segundo sinal aqui que eu marquei também, é assim: muitas vezes a gente diz que quer alcançar alguma coisa profissional, né? Assim, na nossa vida. Então, poxa, eu tenho o sonho de trabalhar com tal coisa. Eu tenho o sonho de repente, empreender em tal área. Ah, esse é meu sonho, eu adoraria fazer isso, eu seria muito feliz. E aí, a pessoa, ela meio que se auto-engana achando que ela está fazendo tudo o que ela pode para alcançar aquilo, né? Ela acha que ela está fazendo de tudo, né? Só que o fato é o seguinte: quando você vai olhar a vida da pessoa, você vê que ela não quer mudar nada da vida dela e ela não tá mudando mesmo. Então, assim, ela não dedica, por exemplo, tempo para tentar aprender algo novo que vai levá-la em direção àquela profissão. Ela não quer deixar nenhum compromisso de lado para dedicar algum tempo para trabalhar com aquilo que ela ama. Digamos assim, a pessoa, ela tá sempre muito ocupada. Quer dizer, a pessoa, todo mundo, né? A gente tá sempre muito ocupado. Sempre com um monte de tarefa, a gente é bem tarefeiro, né? A gente tá o dia inteiro ali fazendo um monte de coisa e tal. E aí a pessoa fala: ai, mas é que eu não tenho tempo, eu não tenho. Eu amaria trabalhar com isso, mas, poxa, eu tenho um outro trabalho que me sustenta e tal, e cada dia tem uma outra coisa para eu fazer. Quando eu chego em casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que arrumar coisa para meus filhos, tenho meu marido. E daí assim, de repente chega: ah, mas o único tempo que eu tenho é o final de semana, eu quero descansar, e daí eu vou fazer isso que horas e tal. Enfim, são várias desculpas, entre aspas, que a gente dá, né? Só que no fundo elas são muito convincentes, porque quando você olha, né, você fala assim: realmente a pessoa não tem tempo. Só que o fato é, quando a gente quer mesmo alguma coisa, a gente dá um jeito. Isso é muito real. Isso aconteceu também comigo. Por muito tempo, por exemplo, eu não deixava de sair um final de semana. Aliás, eu saía, sei lá, de quinta até domingo. Eu saía o tempo inteiro e eu falava sempre que eu não tinha tempo. E eu tava falando a verdade. Então, e eu falava, aquilo era muito real. Não é que eu tava mentindo sobre aquilo, mas pra mim aquilo era real. Pra mim era uma coisa assim: eu não tenho tempo. A gente vai se contando algumas histórias. E não é que as histórias são mentiras, né? Não é que a gente fala assim: ai, mas eu não tenho tempo e é mentira. Não, é verdade, não tem tempo, mas a gente também às vezes não quer abrir mão de nada. E pra gente construir uma vida diferente do que a gente tem atual, né? Vamos dizer assim, se você tá num trabalho que você não gosta, se você quer
alcançar um trabalho dos seus sonhos, enfim, isso para qualquer objetivo, mas aqui a gente falando de trabalho, né, de realização profissional, a gente tem que fazer esforço, né? Então eu estava aqui falando sobre como era quando eu não estava tendo muito resultado nesse sentido. Eu não dedicava nem tempo e nem dinheiro para os meus sonhos, né? Então isso acabava me sabotando, porque o que eu fazia? Eu saía o tempo inteiro, eu tinha toda hora uma série de compromissos, da minha família, eu tinha uma série de gastos, e daí eu falava assim, mas não sobra dinheiro para eu fazer isso que eu quero fazer, para de repente eu estudar isso, para eu empreender nessa determinada área. Sim, é verdade, não sobra dinheiro, mas nunca vai sobrar o dinheiro, né? O que a gente tem que fazer é já no começo do mês, já separar um valor para aquilo que a gente quer. Né? Porque se a gente for... Isso aí acontece tanto com o tempo da gente, que a gente já tem que dedicar antes de... A gente já tem que planejar o nosso tempo, né? Antes de falar assim, não sobrou tempo. É a mesma coisa com dinheiro. A pessoa, ela quer realmente algo, mas ela não tá priorizando aquilo na vida dela. Então, ela não tá priorizando tempo para aquilo. Então, ela não quer abrir mão de nada. Ela quer continuar fazendo todas as coisas que ela faz, né? Falar assim, não, mas eu não vou abrir mão dos meus compromissos, eu não vou abrir mão de sair com minhas amigas, eu não vou abrir mão de jantar toda noite fora. Não é bem assim, né? Não é que a gente vai extinguir tudo e vai mudar a nossa vida da água pro vinho, agora meu foco é só a profissão, eu só vou pensar nisso, né? Até a Dani tá falando aqui, antes tarde do que nunca. Exatamente, Dani, porque assim, pra mim... Eu mudei, assim, da água pro vinho depois, de uns 5 anos pra cá, depois que eu decidi. Eu falei, não, peraí, a minha vida tá um caos, não tá nada legal, eu tô bem feliz, eu tava ficando super doente. E eu falei, o que eu tenho que fazer? Quais estratégias eu tenho que ter em mente para alcançar o que eu quero? Então, como eu até já trabalhava com planejamento estratégico, né, para parte de negócios, eu falei, não, pera lá, vamos pensar aqui na minha vida. Como é que tá a minha vida? Minha vida tá um caos. Vamos alterar isso. E daí sim começou a ter todo um resultado. Então, nunca é tarde, né? Às vezes demora um pouco o nosso despertar e tal. Cada um tem o seu tempo também, né? Mas é importante a gente ter essa percepção, né? Do que a gente... O que de fato as nossas ações estão alinhadas aos nossos sonhos. Se o nosso dinheiro está alinhado àquilo que a gente quer. Se o nosso tempo, a gente está dedicando o tempo necessário. Né? Então esse aí é o segundo sinal, depois eu vou aprofundar um pouco mais sobre como resolver isso, tá? Olhando aqui também, eu coloquei um terceiro sinal, que é o seguinte, muitas vezes a gente estuda bastante para o que a gente quer alcançar, e começa a ler um monte de coisa, e entra em vários sites, eu gosto de tal área, e daí já começa a pesquisar ali, e às vezes só fica na pesquisa, só fica no estudo, e não coloca nada em prática. Isso também é um sinal que você está sabotando seus sonhos, né? Porque, e muitas vezes vem um pensamento assim, não, mas eu tenho que estudar um pouco mais, porque ainda não sei exatamente sobre isso, eu acho que ainda não estou pronta. E de novo aquele pensamento, como eu estava falando do primeiro sinal, né, lá no começo, sobre os pensamentos de autodepreciação, né? Achando sempre que ainda não sou boa o suficiente, não consigo de repente fazer isso, né? E vem esses pensamentos de autodepreciação, que a gente tem que ficar bem de olho, porque eles me atrapalharam demais lá atrás, né? Então é algo bastante importante. E daí acaba sendo uma coisa que é o estudo, acaba sendo uma autossabotagem, né? Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Então, pra mim, é uma zona de conforto eu ficar na parte do estudo. Você vai estudando, e daqui a pouco você entra ali num ciclo vicioso que parece que você tem que estudar mais e você nunca tá pronta e tudo mais. Então, é também um problema nesse sentido. Falando agora do quarto sinal, né? O quarto sinal que você pode também tá sabotando os seus sonhos. Aquela falsa impressão que um trabalho CLT é super seguro, né? Então, você pode pensar assim, eu não vou deixar o certo pelo duvidoso. E aí, o que eu te digo nesse sentido? Quem disse que um trabalho CLT é o certo? No caso, assim, é uma certeza. Quem disse que não podem te mandar embora?
sabe? Por mais que você tenha ali um tempão de tempo de casa e tudo mais, né? Então, assim, eu acredito que é muito mais válido, né, você pensar assim, bom, se eu tô hoje num lugar onde eu não tô feliz e sabendo que esse lugar também não é seguro, porque nada é seguro, né? Não existe, nada é certeza. No fundo é isso, né? Assim, a nossa vida é muito instável. Então, por que não arriscar? Arriscar para poder ter uma vida com mais significado, uma vida mais feliz, uma vida que de fato você possa se sentir assim mais preenchida, mais feliz, sabe? Então, essa é uma coisa que eu vejo que prende muita gente, sabe? Ah, hoje eu tenho um emprego CLT. Ué, de repente você pode ter um outro emprego CLT também. Ou de repente você pode empreender, sabe assim? E assim, não é o pior dos mundos se você se arrepender também. Porque você pode pensar o seguinte, ah, mas eu tô num lugar e nem sei se eu gosto exatamente daqui, eu nem sei se aqui é tão ruim assim, porque vai que eu vou para outro lugar e não dê certo. Ou vai que eu tente empreender e não dê certo, né? Então, o fato é que se você não for, você nunca vai saber. É muito real isso. A partir do momento que a gente arrisca, a gente tem outras possibilidades. Se abre, né, um mundo de possibilidades. Mas, se a gente tá ali preso numa situação que a única certeza que você tem no fundo dessa situação é que você não é feliz. É só isso. Você não tem a certeza de que aquilo é totalmente seguro, porque essa segurança realmente ela é ilusória, ela não existe. Então a única certeza que você tem é que você está infeliz. Então por que não arriscar? Por que não ir procurar algo que te faça feliz? Ou de repente assim, você pode falar, nossa, mas eu nem sei o que me faria feliz, né? Eu nem sei o que eu gosto mesmo, nem sei exatamente quais meus talentos. Ué, então dá pra investigar isso, sabe? Olhar mais de perto, olhar mais profundamente. Isso fez toda a diferença na minha vida. Oi? Isso fez toda a diferença na minha vida, né? Porque assim, às vezes também a gente quer fazer ali um plano, tá trabalhando em determinado lugar. Ah, eu preciso aqui elaborar um plano para trabalhar em outro lugar o mais rápido possível, porque aqui eu não gosto e tal. E de repente, talvez você esteja na carreira errada, só que no lugar errado, mas talvez aquela carreira não seja para você. Então é importante você olhar para dentro e ver o que faz a sua alma transbordar, o que faz você ficar feliz, né, assim, se sentir alegre, se sentir disposto para ir trabalhar, motivado, sabe? Então, é um processo bastante importante nesse sentido, né? Tem esse sinal aí, né, desse apego ao que a gente muitas vezes acha que é seguro, né, que é um emprego CLT, alguma coisa nesse sentido, e depois quando a gente percebe que nada é seguro, que nada é certeza, a gente se abre para arriscar, e no caso não é arriscar, mas se abre para as infinitas possibilidades, para a possibilidade de ser feliz, né? A gente não pode pensar, ai, mas é só esse lugar que eu tô, porque daí a gente está sabotando os nossos sonhos. Se a gente achar, ai, mas eu só tenho essa opção, é só esse emprego, mas eu preciso muito desse salário, tal, você vai se apegando àquilo, apegando e se sabotando, porque você não consegue abrir o seu olhar para ver outras possibilidades. Então, gente, esses aqui são alguns dos sinais, né, que vão aparecendo e que a gente pode ir percebendo, né? Então, vou até passar aqui um por um o que eu tinha colocado. A primeira coisa, o primeiro sinal que é importante a gente perceber é as vozes de depreciação, de autodepreciação que começam a surgir com relação a um sonho profissional, uma coisa que a gente queira alcançar, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas vozes que elas aparecem e elas querem minar a nossa energia, né? A nossa vontade, né? A nossa coragem. Então, isso é bem importante a gente observar mesmo, né? Tudo isso que fica falando, você não consegue, isso não é pra você, quem é você pra fazer isso, você não tá preparado, você não é bom o suficiente. A gente tem que reparar nessas vozes, porque assim, essas vozes, elas não são a nossa alma, é o nosso ego
que simplesmente está com medo de perder o controle, porque provavelmente você vai ter que se abrir para coisas novas. Isso pode dar um certo trabalho. Então, é como se fosse uma autoproteção, mas que no fundo tá te sabotando, né? Tá sabotando os seus sonhos, tá bom? O segundo sinal que eu comentei foi que uma série de vezes a gente não quer mudar nada na nossa vida. A gente quer ter uma vida diferente, mas assim, a gente quer continuar gastando do mesmo jeito. A gente quer, quando eu falo gastando, é gastando tanto financeiramente, quanto pondo energia, né, assim, do nosso dia, em questão do nosso tempo. Então a gente fala, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para buscar vagas nas áreas que eu gosto, ou de repente para estudar mais sobre essa área que eu gostaria de empreender, né? E toda vez a gente fica dando uma série de desculpas e que, no fundo, assim, quando a gente vê a nossa agenda, que é cheia de tarefa, não é que a gente está falando mentira, mas é como se fossem coisas que a gente fica contando para si mesmo, para meio que a gente não ter que sair do lugar. É muito isso, porque, pensa bem, é mais confortável, né, a gente falar assim, eu não tenho tempo para isso. E se a gente for ver nosso dia, nunca vai sobrar tempo. Não vai, a gente tem um monte de coisa, né? A gente tem vários papéis, às vezes papel de esposa, mãe, filha, trabalha em outro lugar, né? Assim, então tem muita coisa que a gente quer realizar. O tempo, ele é muito curto, né? Então esse realmente é mais um outro sinal, né? Que às vezes a gente não quer fazer nenhuma alteração de nada ali na nossa vida. E o quarto sinal que eu citei, ele tem a ver com a parte do apego à situação atual, apego, por exemplo, a um trabalho que você tem. Às vezes a gente tem um trabalho, exemplo, trabalha num lugar CLT. E daí pode falar assim, mas eu vou deixar o certo pelo duvidoso, né? Às vezes a gente fala isso. Eu já sou contratado em tal lugar, aí eu entro num outro lugar, de repente nem é o que eu gosto e eu sou mandada embora ou também sou infeliz. Enfim, o que eu digo é o seguinte, a certeza, essa coisa do certo, isso não é certo. Não, a gente não tem certeza. Porque quem garante se de repente na empresa ali não muda a diretoria, muda a liderança e tal, ou tem uma reestruturação e você vai mandado embora. Então não é certeza, nunca é certeza, né? A única certeza que você tem de fato é você não estar feliz, né? Isso aí é uma certeza, não está feliz, não está realizado. Então, por que não se abrir a possibilidade de mudar essa situação, de conseguir se realizar, ser feliz, se encontrar, né? Então, assim, a certeza que você tem que você tá infeliz, então vamos pegar isso, que você tem controle, vamos dizer assim, e montar um plano para você sair desse lugar, né? Fazer um planejamento, pensar o que pode ser feito, né? E para também não ficar vendido na situação. Vai que de repente você manda ele embora, pelo menos você já tem alguma outra coisa e que seja algo ligado à sua alma, ao que você ama fazer, tá bom? Então, bom, já aqui partindo para as resoluções. Então, com relação ao primeiro sinal de autossabotagem, né, a sabotagem de seus sonhos, assim que vier um pensamento negativo, um pensamento que você não é capaz, um pensamento de autodepreciação, você tem que perceber isso, né? Então, assim, essa percepção mesmo, essa análise, né, ficar mais atento a esses pensamentos. Muito mais fácil a gente ter pensamentos negativos do que positivos, né? Parece que assim, é muito mais fácil. E então é um exercício que a gente tem que fazer. Assim que vier um pensamento negativo de autodepreciação, no caso, né, falando que você não é capaz, você não pode, você vai falar, pera, eu não aceito esse pensamento. Isso não sou eu, esse não é o meu eu verdadeiro. Eu sou capaz sim. E você já muda. Se vier, você não é capaz, fala, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu tenho conhecimento, se eu não tiver eu vou procurar, sabe assim? Então, o fato é que a gente tem que sempre mesmo tendo controle da nossa mente, não deixar com que ela controle a gente, né? E falar, tá cancelado e já colocar um pensamento positivo em cima. Esse é um exercício, gente, é uma coisa que assim, eu comecei a fazer isso já faz alguns anos
E depois de um tempo você vai vendo a diferença, porque o nosso cérebro ele vai entrando numa outra dinâmica, né? E daí você vai ver que esses pensamentos que você, de autodepreciação, que você cancela, depois eles vão ficar com uma frequência bem menor. Então essa aí seria a primeira resolução, tá? Bom, agora se tratando, deixa eu ver aqui da segunda. Então, essa parte da gente falar que não tem tempo, falar que não tem dinheiro e tal, e se arrumar desculpas, né? Eu sugiro vocês a fazerem um planejamento que funciona muito pra mim, que mudou muito a minha vida, que é assim, eu poderia falar aqui 1000 formas de planejar, mas para vocês começarem a fazer já agora, hoje, tá? Então é assim, se pergunta assim, olha, o que eu quero da minha vida? O que eu realmente quero para minha vida profissional? O que eu desejo, de fato? O que eu acho que me faria feliz, né? O que? Assim, sabe? Qual profissão, de repente? Qual área que eu gostaria de atuar, né? Então, é importante a gente ter essa clareza. Se de repente você ainda não sabe qual área seria, então fala assim para você, toma a decisão. Eu quero ser feliz profissionalmente. Eu quero me encontrar profissionalmente. Escreve o que vier na sua cabeça, entendeu? Assim, eu quero ser feliz profissionalmente. Se for isso que você de repente não se encontrou ainda, eu quero me encontrar profissionalmente, escreve num papelzinho, coloca na sua carteira para você sempre olhar aquilo e lembrar. Mas aquilo já vai ser um objetivo, vai ser uma coisa que você, quando você fizer os seus planejamentos, você vai ter aquilo em mente, sabe? Quando você for gastar seu dinheiro, você vai falar assim, mas o meu dinheiro, ele tá indo para o que é essencial e ele tá indo para esse sonho que eu tenho profissional, de repente trabalhar com tal coisa, eu vou estudar algo que vai me ajudar a trabalhar com tal coisa, ou eu vou montar um negócio que tem a ver com isso, com o que eu amo, com o que eu sempre gostei de fazer, sabe assim? Então, e a mesma coisa você vai fazer com o seu tempo, porque você vai olhar aquilo que está marcado, seja quero me encontrar profissionalmente, ou seja eu quero trabalhar com tal coisa, né? Então, você já marcou ali um objetivo, escreve isso, escreve. O que você também pode fazer, se você se sentir à vontade, é gravar um vídeo. Para você, ninguém precisa ver o que você escreveu, ninguém precisa saber o que você gravou. Mas é uma coisa que quando você tiver dúvidas, sabe assim, a falta de motivação ou dúvida, você já vai saber o que você queria, o que você estava sentindo. E isso também vai te ajudar a focar o seu tempo e o seu dinheiro. Quando você se sentir meio desanimado, será que eu queria aquilo mesmo? Porque eu vou te falar uma coisa, você começa a seguir no seu caminho, no seu planejamento, e às vezes começa a ficar meio difícil. E você fala, será que eu queria aquilo mesmo? Você começa a querer se sabotar, tá? Vou te falar que isso é muito real. Então, é interessante você ter isso escrito ou gravado, que seja o que fizer mais sentido para você olhar. Sempre que você puder, você olha, tá? E daí, com relação ao planejamento do seu tempo, o que você pode começar a fazer hoje mesmo é planejar como vai ser seu dia amanhã. Né? O seu dia amanhã é uma coisa que eu faço, então todo dia à noite eu vou lá, planejo o meu outro dia, né? E isso eu planejo o mês todo e a semana, mas aqui, como a gente está falando de uma coisa para você já fazer agora, já faz assim, o que eu posso fazer amanhã em termos de tempo, dedicar de repente 1 hora para fazer o que de fato é importante para mim, para conseguir trabalhar com aquilo que eu acho que seria importante para mim, que eu acredito que me traria realização profissional, sabe? Porque assim, o ideal, gente, vou falar bem a real aqui, é dedicar de 1 a 2 horas por dia para você ou estudar mais sobre aquilo, ou se conhecer mais. Você tem que dedicar um tempo, não tem milagre, gente, não tem milagre. Se de repente na semana é muito corrido para você, dedica o final de semana. Se você tiver mais facilidade, você acha que é mais fácil, por exemplo, colocar um horário, porque cada pessoa funciona de um jeito, né? Então assim, de repente você fala, das 7 às 8 da manhã, eu vou sentar no computador e vou procurar vagas na área que eu quero. Ou de repente assim, pensar, eu vou usar esse horário
para contatar pessoas que eu conheço que já trabalham com isso, para de repente me dar umas dicas para eu conseguir trabalhar também com isso. Então, é um tempo que você vai dedicar para montar suas estratégias para você alcançar o que você quer, né? E não tem realmente um milagre, né? É um tempo e um dinheiro que você vai ter que dedicar para isso. Essas ações também têm que estar alinhadas a isso, tá bom? Bom, eu tinha falado também um sinal aqui de autossabotagem, aquela coisa da gente estudar para sempre e nunca colocar em prática. Para mim isso fez muito sentido na minha caminhada, porque eu tenho muita facilidade de estudar. Então, o que acontece? É comum, quem gosta muito de estudar e tal, começar a pegar isso como muleta, sabe? Tipo, ai, mas eu não tô pronta ainda para trabalhar com isso. Porque, putz, tem muita gente aí que já faz isso há bastante tempo, tem uma formação X ou Y, que é muito, ou de repente já é tão mais conhecido no mercado, né? Então, assim, e fica aquele ciclo vicioso, nunca termina, né? É um curso grudado no outro, grudado no outro, nunca coloca em prática. E esse aí é um erro tão grande que a gente faz e é uma autossabotagem tremenda. Porque no fundo a gente só vai saber, assim, se a gente está preparado para fazer aquilo, para trabalhar com aquilo, quando a gente começar, de certa forma, a trabalhar com aquilo, sabe? Então, é algo que vai atrasar muito a sua vida. Então é algo que está sabotando, assim, total os seus sonhos profissionais. Não faça isso, pelo amor de Deus. O estudo é maravilhoso, mas ele tem essa vertente também de repente, estar ali como uma muleta, né? Que você fica, mas não tô pronto o suficiente, tem que estudar mais e nunca coloca aquilo em prática, tá bom? Então, uma dica que eu dou e que eu comecei fazendo na minha vida foi assim, fiz um curso de uma área nova, uma área que eu quero atuar, sei lá, o que eu posso aprender disso daqui? O que eu posso colocar em prática disso daqui? Sabe? Enquanto não coloca em prática, não entra em outro curso, sabe? Tem que realmente colocar em prática. Se a gente não coloca em prática, é um conhecimento totalmente jogado fora e ainda atrasa a nossa vida, né? Bom, com relação, aí já finalizando, que eu tinha dito, né, do apego, às vezes que a gente tem de um trabalho CLT, achando que, poxa, eu não vou deixar o certo pelo duvidoso e tal. Gente, eu não falo aqui pra ninguém, tipo, olha, você tem que largar tudo e do dia pra noite, sabe? Como é que eles dizem? Vamos queimar a ponte e tal, e sem olhar pra trás, tá? Mas e as contas para pagar, né? Então não é tão simples assim. O que eu sugiro pra vocês, né? É claro que não é uma coisa assim tão simples, né? Você deixar realmente uma renda, né? Mas você se planejar, é você fazer todo um colchão financeiro e colocar um prazo para essa mudança, né? Falar assim, olha, mesmo que eu não encontrar alguma coisa, se é um trabalho que está me deixando muito triste, muito angustiado, que não tem nada a ver comigo, ou de repente é um lugar onde eu uso 10% dos meus talentos, que eu me sinto ali subutilizada, né? Então, assim, eu tenho que pensar quanto que eu precisaria de dinheiro para viver, assim, sei lá, um ano pelo menos, né? Sem precisar trabalhar, né? Se a gente for ver a teoria mesmo, né, que é indicada, são 2 anos, né? Então, 2 anos, um colchão financeiro no qual eu poderia ficar ali vivendo 2 anos sem trabalhar, sabe? E assim, já pensando em o que eu já posso, mesmo trabalhando, o que eu já posso fazer para gerar uma renda adicional, para que eu não fique nesse trabalho por tanto tempo, para que eu não fique ali refém daquilo, eu só trabalho aqui pelo dinheiro, né? Isso aí é muito comum acontecer. A gente tem as contas para pagar e tudo mais. Então, oi Sandra, é sempre pensar assim, o que eu posso fazer além disso, né? Quais são os talentos que eu já posso, mesmo tendo outro trabalho, né? Como que eu posso já gerar alguma renda com outras coisas que eu já faço super bem, que as pessoas já me falam, né? Então, tudo isso faz com que você não sabote o seu sonho profissional, que você não fique ali preso naquele apego, naquele CLT, porque daí você fala assim, não, pera lá, eu tenho outras opções. Você não vai ficar naquele apego, né? Essa coisa da gente se olhar e falar assim, poxa, eu mereço mais, eu sei tanta coisa, eu sou tão boa em tanta coisa, por que eu vou ficar aqui apegada como se fosse ali a última salvação do mundo, tá bom? Então, gente, essas foram as dicas de hoje. Então, obrigada pela presença de vocês.
Eu desejo do fundo do meu coração que vocês não sabotem os seus sonhos, tá bom? Porque a gente merece demais, demais ser feliz.